Eu falo pra todo mundo, eu comecei a tatuar em 2004, mas só em 2008 que eu fui conhecer o que era tatuagem de verdade, porque foi em 2008 que eu entrei no primeiro estúdio de tatuagem na minha vida. 2008 foi aonde eu entrei, nunca tinha entrado no estúdio de tatu. Eu comecei a tatuar numa cidade que tinha cerca de 8.000 habitantes, cidade muito pequena, com tudo muito restrito. Eu não tinha acesso à internet, tudo que eu tinha era através de revistas, livros e pessoas que eu via tatuado, que eu trocava ideia. E aí, em 2008, eu entrei no estúdio pela primeira vez e, por coincidência do destino, por divindade, não sei por o quê, a decoração do estúdio levava a temática oriental e aí eu fiquei ainda mais apaixonado pelo estilo e a partir daquele dia eu resolvi estudar ainda mais. Né, eu Sim. já tinha estudado um pouco, mas a partir daquele dia eu resolvi estudar ainda mais. E aí, nessa época, como eu entrei nesse estúdio, foi aqui em Belo Horizonte, né, em uma viagem que eu fiz Uhum. pra cá, eu entrei no estúdio e, cara, pedi pro dono do estúdio se ele tinha algumas revistas que ele pudesse me vender, algum livro, alguma coisa, e esse cara na época ele estava desfazendo de alguns artbooks, livros, revistas na época, e eu comprei na mão dele. Algumas ele me deu no meio de tudo e outras ele me vendeu. Então fez um pacotão ali, Hum. não sei se pelo um preço que fosse justo para ele Sim. ou o que seja, ou que pega na época. E aí a partir daquele momento eu resolvi estudar. E a galera me pergunta até hoje, cara, como estudar o estilo oriental? É um estilo muito complexo, né? Se a gente for pegar desde a história, desde da cultura, até fontes de referência, é um estilo muito complexo. Apesar de hoje a gente ter um Uma fácil acesso facilidade. pelo Instagram, pelo Pinterest, mas eu comecei estudando por livros, artbooks, revistas e pouquíssima coisa que a gente encontrava via Wikipédia e alguns livros lá em 2008 que eu comprei na leitura, que falavam sobre a cultura, que foi quando eu comecei a Sim. ler, entender os significados dos personagens. Alguns livros eu tenho até Vamos hoje olhar aqui no aqui. meio dos meus livros que ficam, que são de arquivos pessoais mesmo, mas eu comecei assim, livro, ó, comecei a estudar o estilo oriental, livro, revista, artbook, e Wikipédia.